Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao quadro O que te trouxe até aqui. Agora nós temos a missão de ir até empresas de pessoas bem-sucedidas, entender o que aconteceu com elas, para elas chegarem em cargo de diretoria, gerência, donos de empresa, o que elas fizeram na sua jornada para poder chegar no lugar que elas chegaram. E agora nós vamos conhecer a história da Camila Tusco, diretora administrativa aqui no Espaço Volpe e também empreendedora através do programa Médico Empresário. Vem comigo, você vai gostar muito. Fala, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a esse primeiro quadro, O que te trouxe até aqui. E hoje eu tô com nada mais, nada menos do que Camila Tusco. Bem-vinda, Cami. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter topado esse desafio e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre você. Hoje você tem a posição de diretora aqui no Espaço Volpe e também empreende através do Médico Empresário. A gente vai querer saber tudo sobre a tua história, como que você chegou até aqui, e esse quadro ele tem essa proposta de fato. Hoje a gente enxerga a Camila diretora de uma empresa, também empreendendo, mas, poxa, como que ela construiu essa trajetória? É isso que a gente vai investigar com você aqui, mas quero começar perguntando, quantas pessoas você cuida aqui nessa empresa? Olha, o Espaço Volpe hoje tenho 25 colaboradores na linha do CLT Ok, e mais a linha da equipe multi, que a gente envolve médico e outras áreas, são mais ou menos 15, 17. Então, quase 40 pessoas aí abaixo do meu escopo. muita gente, muita gente. Como que você entrou nessa linha da saúde? Nossa, foi bem assim, muitos anos. Eu falo que eu brinco com as pessoas, eu só sei trabalhar na área da saúde, porque eu Aham. entrei no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Eu tinha 16 anos, então eu entrei na área da recepção. E aí foi uma amiga em comum da minha irmã que já estava no hospital, precisava, ela conhecia ali trabalhava na oncologia, conhecia as pessoas, os médicos. E me levou, falou assim, acho que você tem que entrar nessa área, o hospital é um hospital muito bom, para quem tinha ali 16 anos envolvendo ainda, né, crescendo, eu já não sabia nem o que eu queria, eu fazia nutrição na época, então Caramba. eu estava toda perdida, né, falo que a gente sai sem preparo nenhum, muitas vezes da escola, e fui. E ali eu comecei a construir a minha jornada, então eu entendi que mais que hospital, a área administrativa era algo que me chamava muita atenção, que sempre eu via que eu podia mais. Então, comecei ali, mas totalmente perdida ainda. Não sabia para onde eu ia, quais seriam os próximos passos. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? 16 anos. 16 anos. 16 anos. O que te chamou a atenção na nutrição? Olha, eu, na época, quando eu ainda estava terminando, que eu fiz o primeiro técnico de nutrição junto com a escola, Tá. eu quis ir para o técnico de nutrição muito porque meu pai sempre foi, ele é português, teve padarias, açougue, e eu sempre gostei de um ambiente muito em restaurante, de equilíbrio mesmo, de limpeza, de produção. E a minha visão era trabalhar com a engenharia do alimento, conhecer as Aham. propriedades do alimento, até ir para essa construção. Caramba. Mas não deu certo. Quando eu entrei, de fato, na nutrição mesmo, eu vi que precisava gostar de cozinhar, tinha aula de gastronomia e não era o meu forte, simplesmente assim, não nasci para aquilo. Sim, sim. Mas eu terminei, concluí, e aí, como eu já tinha ali um crescimento, estava indo para outras áreas dentro do hospital, dentro do Einstein, eu vi que eu precisava fazer administração, que era algo que englobava um pouco de tudo. Tinha bastante sobre processos, que na época eu precisava bastante. Eu trabalhava num time, a gente falava, no hospital era toda a área de oncologia, então os médicos ali, oncologista, e eu fazia ali a recepção da oncologia. Então, já comecei com essa idade tendo um grande aprendizado, porque na época da oncologia, hoje a medicina cada vez mais, né, avança aí a largos passos, as pessoas acabam não indo a óbito tanto quanto iam naquela época. Sim. Então, eu aprendi muito ali naquela época, no sentido mesmo de uma vez eu atendi o paciente, daqui uma semana eu não atendia mais, porque ele já não estava. Então Caramba. aí eu vi que aquele lugar, eu fui me restabelecendo naquele lugar e vi que era para mim. E Uhum. lá eu construí ali uma carreira, fiquei durante uns 6, 7 anos ainda dentro do Einstein. E foi crescendo na carreira ali. Fui crescendo, eu passei de recepcionista e na época eu cuidei também, fiz liderança da residência médica, que são os médicos que estão entrando ali para a área específica.
Depois fui também convidada para assumir uma liderança, a gente lidava com alguns médicos-chefes, outra liderança da recepção. E aí fiquei por esse tempo, foi quando eu engravidei. E ao engravidar, eu morava muito distante do hospital. E aí depois que eu tive o Pedro, isso foi aí já estava com 20 anos quando eu tive o Pedro, para mim foi difícil, né? Porque eu queria ficar perto e tudo mais. E esse mesmo era um centro ali de oncologia que a gente tinha, abriu outras unidades. E abriu uma unidade também que eles tiraram de dentro do hospital e abriram unidades de rua. Tá. E aí eu fui trabalhar nessa unidade de rua, que era próximo da minha casa. E para mim foi ótimo, porque eu consegui, pelo menos durante ali eu voltei com 4 meses de licença do Pedro, fui transferida para essa unidade, já assumi como líder da recepção da unidade também. E ali na recepção, nessa unidade, eu coloquei o Pedro numa escola perto, então eu conseguia no horário de almoço, então eu consegui ver o Pedro pelo menos nessa fase menor, assim, acompanhar ele um pouco mais de perto. Mas eu era muito inquieta, para mim, nunca foi, assim, eu nunca me contentei com algo, eu sempre queria mais. Então eu brinco até aqui com o meu time, as meninas, né, que hoje eu só tenho meninas aqui, eu brinco com elas o seguinte, eu sempre tinha ali a minha área de execução. Então eu era recepcionista, eu era líder de recepção, ou eu trabalhava no faturamento, ou no financeiro, mas ao mesmo tempo eu queria saber um pouco de tudo. Ok. Então eu ia lá nos advogados, como vocês fazem o contrato, como é o repasse do médico. Então, sem querer, eu sempre conheci a jornada toda, principalmente dentro dos hospitais. Depois eu já fui convidada, aí eu também, dentro dessa clínica, limitou meu espaço de crescimento, por ser uma clínica menor, uma clínica de rua, e eu fui convidada para ir para a diretoria clínica do Oswaldo Cruz, que é um hospital também grande em São Paulo. Ali eu saí um pouco da oncologia, fiquei mais ainda na área de secretariado executivo. Eu assessorava todos os executivos do Oswaldo Cruz, então é um hospital alemão, tinha ali o seu setor que era coordenado por eles, e fiquei por um tempo nessa área, também foi um grande aprendizado, porque aí eu fui realmente cada vez mais me habituando com o mercado médico, então conhecendo um pouquinho da dor de cada especialidade. Na diretoria clínica, eu lidava com todas as especialidades do hospital. Então, cirurgiões, áreas clínicas e tudo mais. E a gente fazia muitas reuniões que a gente chamava de reunião clínica, que é a discussão tanto clínica do paciente, quanto realmente reuniões administrativas. E o que eu via muito, desde o Einstein, do Oswaldo Cruz, eram médicos muito bem formados, extremamente bons tecnicamente. Hoje eu posso dizer que eu trabalhei com a equipe mais famosa de oncologia de São Paulo. Que legal. Então, médicos realmente de conceito alto e muito sendo limitado ao atendimento ao paciente. Então, por mais que eles eram bons tecnicamente, tinham um conhecimento amplo na área, muitas vezes um paciente oncológico a gente não conseguia entregar tudo, porque ou a operadora, que são os convênios médicos, ou o próprio hospital, tinham limitações de faturamento, né, de conta hospitalar. Então, os médicos iam para Harvard estudar, se habilitar para voltar e não conseguir fazer de fato a medicina que eles queriam. Entendi. Então, ficava nessa limitação. E aí, depois, no Oswaldo Cruz, ainda montaram um setor oncológico e, obviamente, me chamaram, porque eu já tinha... E, aliás, tinham médicos que já tinham trabalhado comigo antes. E como estava sendo fundado esse setor dentro do Oswaldo Cruz, levaram a minha expertise para lá. É óbvio que nesse meio tempo eu tive muitos desafios aí no sentido de pessoas, eu acho que é o detalhe mais importante hoje, eu falo que pessoas se eu for colocar dentro de uma prioridade, quando a gente tem um time, é para elas que eu olho primeiro, então pessoas ali, o tempo todo a gente teve esse desafio, mas aí eu construí essa oncologia junto com o time, lá também tinha alguns cargos de liderança, e ali eu fui vendo que o meu lado de liderança era muito alto. Então, Legal. eu fortalecia muito isso. Até as pessoas que eu não comandava diretamente, eu via que elas seguiam a minha liderança. Que legal. Então, eu falei, opa, peraí, tem algo me chamando a atenção. E aí foi nesse sentido que eu comecei a olhar para esse lado, estudar mais esse lado. Eu sou formada, eu me formei em administração,
Também fiz pós no Einstein de gestão de clínica e hospitais. Legal. Só que eu tinha uma coisa assim na minha cabeça, o hospital é minha vida. Meu sonho era assim, não, eu vou gerenciar um hospital. Eu fazia as contas, eu falava assim, eu acho que eu vou gerenciar um hospital acho que uns 32, 33 anos. Talvez não gerenciar, mas pelo menos uma coordenação menor. Ok. E aí eu fui construindo isso, ainda no Oswaldo Cruz, na oncologia, eu conheci um médico lá. A gente teve uma boa relação, era um médico também muito inquieto, assim como eu. Ele chegou de Harvard também, foi se formar lá, veio para o Brasil e ele começou a carreira ali dele. Ok. Então ele não tinha paciente, aí ele ficava ali tentando encher a agenda, trazer paciente, melhorar o atendimento, fazer uma experiência. E a gente foi construindo essa relação de proximidade. E logo esse médico era um médico muito novo, se destacou, né, no meio de outros. O oncologista normalmente, pela formação, as idades são um pouco maiores, né, nos oncologistas. Esse médico não, ele já era um pouco mais novo. E aí foi quando a United Health, é uma empresa americana, veio para o Brasil para assumir umas unidades de hospitais, que eram as da rede Amil, né, uma operadora de saúde. E ele foi convidado para fazer parte da diretoria dessa parte da oncologia. E ele me levou também para assumir ali parte. Aí eu falo que eu posso dizer que eu rodei todos os lugares, mas meu lugar de propósito era relacionamento médico, então isso me segue há muito tempo, né? Então ali basicamente eu assumi uma rede de hospital e cuidei de toda a parte de relacionamento médico. Então a minha vertente maior era o quê? Fazer um relacionamento, de fato, com aqueles médicos para construir carteira dentro do hospital para conquistar. Então, o médico era o nosso cliente ali. Certo. E eu tinha que realmente fazer que tudo andasse. Então, a jornada do paciente deles ficasse confortável, que o centro cirúrgico funcionasse da melhor maneira. Então, os médicos cirurgiões ali têm as preferências, os horários. Então, eu fazia esse relacionamento. Então, desde a parte de cadastro, documentação, até de fato um relacionamento. Fiquei por um tempo nessa área. Quando a oncologia surgiu algo também muito forte, e por ter essa expertise, eu fui coordenar um ambulatório de oncologia, e aí já não do hospital, de alguns hospitais da rede, e fiquei nessa área por um tempo também fazendo a mesma coisa, na verdade coordenando a jornada do paciente oncológico, a experiência, equipe, então toda essa parte nunca, aí depois ainda, desde que eu me tornei líder, eu nunca mais deixei de ter liderança, de fazer de liderança, né, de ter colaboradores ali abaixo. Resumindo, eu ainda fui convidada para ir para o corporativo dessa organização e assumi como relacionamento médico aí de todos os hospitais oncológicos de São Paulo. Uau. Então, tinham mais de 8 hospitais, então eu acabava rodando todas as equipes de relacionamento médico. Caramba. Ainda assim, eu falava, ainda estava perto do meu sonho, mais distante, porque eu tinha essa vontade de ser gerente de um hospital. E fui convidada para ser gerente do hospital. Nisso eu tinha ali meus 25 anos, então foi bem antes mesmo do que eu projetei. Uau. Exato, toda essa transição. Fui passando de lugar em lugar. Assumi como gerência 25, 26, não me recordo direito, mas mais ou menos isso. Assumi essa posição de gerente do hospital, de um hospital aqui em São Paulo. Eu cuidava de toda a parte do atendimento e foi logo quando entrou ali, fiquei um tempo também gerenciando, veio a pandemia, a primeira pandemia, e aí eu vi que realmente a gente teve um lado bem escuro, né, na medicina, que foi algo que eu lembro que a gente entrava em reunião com as gerentes do hospital e não sabia para quê, nem para o que discutir, porque era tudo muito incerto. E de repente a gente viu pessoas começando a ficar muito doente, a gente perdeu pessoas da equipe, eu mesma perdi enfermeiro, perdi pessoas da administração. Tive que rodar atendendo paciente em recepção porque não tinha mais equipe. Então foi um momento bem desafiador, de incertezas. Resisti, passamos a pandemia, né, com todas as dificuldades e tudo mais. Foi ali um momento realmente que a gente entendeu a sensação de trabalho em equipe, porque não tinha mais, falo que ali não existia mais organograma, existia todo mundo trabalhando em prol de um desafio que era sobreviver. Enfim, essa parte passou,
no metade, quando teve a segunda leva da pandemia, esse mesmo diretor, eu ainda atuava para ele ali, né? Esse mesmo diretor me convidou para assumir um projeto de clínica que ele tinha. Ele já tinha, mas não tinha tanta força. E o sentido dele era o que a gente mais acreditava, fazer uma oncologia diferenciada. Legal. Então, era realmente levar para os pacientes uma medicina de que o paciente merecia. Então, com tratamento digno, ele tinha muito esse olhar para o paciente, realmente, de colocar o paciente até não desistir do paciente. Então, ele era um médico, eu falo, é um médico sensacional, leva isso com uma força gigante. Legal. E muito mais que isso, olhar para os familiares. Então, muitas vezes, quando a gente fala de oncologia, de câncer, está muito linkado ao estilo de vida. Né? Muitas vezes a parte mental, a parte dos pilares de fazer um exercício, alimentação. Perfeito. E a gente viu isso ele viu isso como um grande propósito de também fazer um olhar para a prevenção, que a gente chama muito de medicina do estilo de vida, Legal. medicina integrativa, hoje tem vários nomes já. E ele me convidou para esse projeto, de imediato eu recusei, porque minha cabeça era assim, imagina, eu nasci para o hospital, eu quero viver isso. Eu tinha feito já um MBA também na FGV, de gestão de clínica e hospital. Que legal. Então, assim, para mim, eu estudava o tempo todo pensando como que eu vou melhorar o hospital a cada dia. Só que o hospital, eu era CLT, normal, trabalhava ali para o hospital. Ele tem uma vertente que, e, aliás, toda organização, principalmente multinacional que eu trabalhava, se eu fizesse ali avaliações de algum colaborador, se eu quisesse desempenhar ele tanto para um plano de carreira positivo, ou se eu realmente identificasse que aquele colaborador precisava fazer um desligamento, eu tinha instâncias que eu tinha que ter aprovações e demorava muito. E muitas vezes eu perdi o time de ou melhorar de fato a minha operação, ou de conseguir colocar um time de alta performance. Então, muitas vezes na minha cabeça, eu queria fazer as mudanças, eu tinha as criatividades, mas eu não tinha ferramenta para isso. Então, eu militava. Exato. E foi quando ele fez esse convite uma vez, eu recusei com toda a minha força possível. Falei, imagina, mesmo vindo de um desafio muito grande, que foi a pandemia, eu não peguei a Covid no começo. Quando foi ali para o final, eu peguei, fiquei ruim bastante, alguns dias, então eu tive essa vivência. Mas, e vem, né, depois de que passa o momento, a gente fica bastante estabilizado, ainda mais se a gente perdeu pessoas, e vendo o paciente também morrer ali e a óbito o tempo todo, foi um desafio muito grande. E o hospital tem essa essência que eu falo que é um lugar que você não consegue entrar sorrindo, por mais que você esteja bem. Então, por mais que eu sempre falo que a oncologia hoje me deixa um aprendizado de não reclamar, porque se você acorda e você fala assim, eu tenho uma reclamação para fazer, eu penso no que eu vivia ou no que os pacientes tinham ali de dor, de instabilidade, eu falo, quem sou eu para reclamar de alguma coisa, né? Então, eu sempre olhei para esse lado, a oncologia me trouxe muito aprendizado. Então, enfim, aí eu recusei a primeira vez. Ele insistiu na proposta, ele precisava de uma pessoa que gerenciasse a clínica dele. A clínica dele era uma clínica, na época tinha ele, a secretária e uma técnica de enfermagem. Caramba. E ele estava muito acreditando no poder realmente de ir para essa medicina e proporcionar uma medicina particular, de uma diferenciação realmente no mercado. Uma clínica no bairro Nobre, aqui de São Paulo. E aí, na segunda vez, na terceira vez, na quarta, ele falou uma frase que foi realmente um marco, e para mim, eu tomei a decisão de ir para esse caminho. Ele falou assim, você tem muita criatividade, se você ficar no hospital, você vai se limitar e o seu crescimento vai ficar pautado nisso. Uau. Aí ele falou, você tem que sair da sua visão hoje de realmente ser um CLT e não conseguir ter outro caminho além disso. Não é que o CLT não tenha crescimento, mas pelo que eu almejava, dentro da minha perspectiva, eu ia ficar parada muitas vezes, ou um cargo ia demorar muito para mim. Sim. E ele falou assim, ou você vira empreendedora, tem cabeça de dono e faz tudo isso acontecer. Aí eu falei, acho que é isso, acho que eu vim de uma família, né, minha mãe veio da roça, não tem estudo, então muito batalhadora, nos ensinou isso. Meu pai já veio de uma família mais tranquila, né, portugueses que vieram para o Brasil, tinham ali alguns negócios, mas sempre na visão empreendedora.
E meus pais, quando se casaram, minha mãe largou tudo, veio para São Paulo, né, morar com ele. E aí ela, com muita força, ela abriu uma oficina de costura e começou a empreender na área, mesmo Que sem legal. saber que ela estava empreendendo, Que né? Que eu legal. falo daquela época, não existia a palavra empreender. Não. Existia fazer um negócio e tocar. Exato. Só que eu vi minha mãe trabalhando assim, 24 horas. Ela costurava pro Brás na época. Nossa. E trabalhava muito, tanto que ela entrou em uma depressão muito profunda. Cara. Graças a Deus, hoje é excelente, muito bem recuperada, mas saiu disso, abriu lojas de roupa, sempre empreendeu, ela e meu pai. Que legal. Então eu falo, acho que eu tô me limitando a um lugar que não é meu, porque nem minha base familiar me trouxe isso. A importância da base, né? Exato. Olhar para as referências. Então eu tive essa visão na época, eu falei, se eu não arriscar agora, que momento que eu vou arriscar? E eu acho que isso, se é um conselho que eu posso dar, a mudança, o medo de arriscar, o medo de tomar uma atitude de mudança, eu acho que a gente não pode se limitar a isso. Então hoje depois disso eu tirei esse medo, que a gente fica preso, ai, meu salário, eu tenho filho pequeno, como que vai ser, minha estrutura, e se eu voltar? Então todos esses pensamentos me voltaram a falar, não, eu preciso tomar uma decisão, e essa decisão eu tomei nesse momento. E eu falo que esse foi um marco na minha vida, porque realmente ele conseguiu me trazer para essa área de visão de empreendedorismo, que aí eu entendi que eu já tinha isso, eu só era limitada pela circunstância de uma operação que existia, e existe nos hospitais e qualquer outra organização ali. E dentro da clínica a gente começou esse projeto. Quando passou mais ou menos um ano e meio, a gente já estava indo para a 4ª clínica, uns 20 e poucos colaboradores em cada uma. Ali o projeto eram ser clínicas menores, com algumas especialidades, check-up. A gente abriu uma clínica, ele abriu uma clínica grande que eu assumi também, e por aí foi. E aí nesse meio do caminho, óbvio, vários desafios, né? Ser empreendedor não é fácil, tem altos e baixos, tem meses desafiadores, que são meses de sazonalidade baixa, então, assim como outra organização, principalmente pessoas, mas o que eu fiz nesse meio tempo para me aprimorar e para cada vez ficar melhor foi, acho que, muito me conhecer. Eu fiz muito essa analogia de, peraí, eu preciso entender quem sou eu. Eu falo muito de perfil comportamental hoje na mentoria para os médicos e ensino isso aqui hoje para minha equipe como um todo. Eu falo, a partir do momento que eu soube quem eu era, como que eu ia lidar com o outro, eu acho que eu fiquei muito melhor para minha entrega. Caramba. Então hoje eu sinto isso, que eu falo assim, uma coisa é você falar, uma outra coisa é eu entender que hoje eu tenho colaboradoras aqui comigo que trabalham comigo já há mais de 8 anos. Caramba. Então veio desde o hospital a todo lugar que eu acabei mudando, elas foram comigo. Então isso para mim é uma essência, e toda vez que eu vou para um lugar, eu sempre tenho algum colaborador do hospital me procurando, ai, quero trabalhar com você. Então isso para mim, acho que eu falo que se a sensação do meu ápice de vida é isso, porque hoje eu sou muito ligada a pessoas. Todo mundo fala, eu tenho um perfil mais fechado, eu sou um pouco mais séria, mas elas sabem assim, eu lido com pessoas no mesmo sentido do que eu lido com a minha família. O dia que eles precisarem, sabe que pode contar comigo. Que bom. Então é esse lugar. E aí fiquei nessa transição, esse crescimento, eu fiz expansão de clínica, todo esse projeto deu muito certo. Quando cruzei a minha vida com o Thiago, e aí, Thiago Volpe, tá, turma? Thiago Volpe, aqui do Espaço Volpe, Exato. CEO do Espaço Volpe, grande empresário, Sim. Visão extraordinária, já teve mais de 15 clínicas da Espaço Laser, abriu IPO, fez aí um processo de venda das clínicas gigante, teve outras clínicas de transplante capilar, fora inúmeros negócios que ele se arrisca, restaurante, que legal. Enfim, então não para nisso, a gente só fala normalmente de clínica, mas ele tem outro. E ali eu vi que eu podia dar mais um passo. Então, no sentido, já era uma área, né? Por mais que eu ainda estava muito na oncologia, eu entendi que o Espaço Volpe, a gente sempre olhou, o Espaço Volpe é uma clínica que tem 18 anos de mercado. Então, uma clínica extremamente conceituada. O Thiago é uma autoridade na área, um dos primeiros aí a trazer esse conceito aqui para o Brasil. E aí, quando eu vi esse convite acontecer, eu falei, algo tá me chamando para realmente mudar. Que legal. E aí eu falo que aí
eu já comecei a partir do sentido de que Deus tem as suas escolhas e eu fui pedindo permissão para Ele para ir acontecendo esse crescimento. Tem um ponto que eu falo assim, eu sempre achei que eu não era suficiente para certas coisas. Eu sempre limitei o meu conhecimento ou a minha entrega. Tá. Então, eu nunca achei que eu poderia ser gerente de um hospital, estava muito longe, porque quem sou eu para merecer isso? Sim. Mesmo sabendo que muitas vezes eu me diferenciei. Me diferenciei como? Hoje, até esses dias me perguntaram isso, uma mentorada perguntou, porque ela vai ser mãe. Aí ela falou assim, mas como faz carreira médico, aí eu também tenho que ser empreendedora, aí também tenho que ser mãe? Eu falei, olha, eu acho que não tem uma conta certa. Não. Eu acho que Deus prepara tudo, porque eu falei, Deus preparou, eu fui mãe nova, até por uma certa escolha, aconteceu, mas fui mãe nova, hoje nunca tive nenhum arrependimento disso, foi a melhor coisa que me aconteceu, acho que o Pedro veio exatamente no momento que eu precisava, e preciso até hoje, que eu falo assim, é uma pessoa que me ensina sobre fé, ele. Legal. Mas a conta foi grande. Deixei de viver coisas com meu filho, muitas, inúmeras. Até falo pro Diogo, meu marido, às vezes, né? Fala assim: a gente escolheu não ter outro filho. Podia ter outro filho, ainda posso ter outro filho. Mas a escolha foi porque a gente tá resolvido assim. Mas hoje, muitas vezes, se eu olhar para trás, eu na época do hospital ainda fazia muito evento. A oncologia tinha muita aula à noite. Então, às vezes, de 3, 4 vezes por semana, eu estava em algum evento à noite. Muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E saía cedo, porque o hospital, tudo acontece cedo. E muitas vezes ainda de madrugada, porque eu tinha turno da madrugada para ir fazer algumas reuniões. Então eu deixei de viver as questões do crescimento dele, reunião de escola, se eu contar nos dedos quantas eu fui, nem sei, assim, até hoje eu falo, até as professoras já sabem que tem que me ligar para tentar falar alguma coisa, mas eu não me cobro nesse lugar de não ser mãe. Na verdade, eu me coloco muito à frente disso, porque eu falo, hoje o ensinamento, ele sendo um adolescente, vai fazer 14 anos esse mês, ele sendo um adolescente que hoje ele tem princípios, valores, ele sabe o porquê do trabalho, ele entende que eu não trabalho realmente porque ele entende que é uma necessidade, que eu tenho um propósito com isso. Ele sabe que hoje ele estudar numa escola particular, fazer inglês, ter as atividades dele, um conforto, ter uma viagem internacional realizada, não foi por algo que não foi sacrificado. Teve um preço. Teve o preço. Então, eu falo hoje, quando a gente fez a primeira viagem internacional com ele, eu falei, e a gente fez surpresa, ele tinha muito sonho de ver neve. E aí, a gente veio sustentando aí uns meses, falando que eu ia só viajar, eu e o pai dele, que a gente ia tirar umas férias, e ele é tão evoluído que ele leva isso num cenário muito bom. Que bom. Muito bom. Ele, não, vocês têm que viajar mesmo, não sei o que. Eu falei, mas eu quero que você me leve no aeroporto. Falei, tá bom. Aí ele foi, obviamente, me levar no aeroporto. Quando chegou lá, a gente anunciou que ele ia junto e que ele ia ver neve. Meu Deus. E, enfim, aí eu falei, lá atrás, se eu pudesse pensar o quanto eu ia poder fazer isso um dia, talvez era uma coisa que estava muito longe. Então foi uma construção, passei muitas coisas, muitos desafios para chegar hoje e poder proporcionar para ele algo e não é material, e sim, né, óbvio que a gente vai mostrando para ele que o material existe, mas com muito caráter e muito valor em cima disso. E eu acho que, eu brinco que o Pedro nunca me pediu um presente. Acho que ele tinha tanta dó da mãe dele no começo que ele chegava assim, ele nunca foi de pedir, chegar no shopping, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Ele junta o dinheiro dele hoje, ele sabe o que ele tem que comprar, ele sabe que ele tem que economizar. Então ele traz isso muito forte. E eu falei no dia dessa viagem para ele, eu falei, isso daqui é todo esforço que eu e teu pai fizemos aí durante tanto tempo. Falei, eu mesmo e teu pai tivemos viagem internacional, não dá para contar agora quanto tempo faz. E você já com 12 anos já tá tendo uma oportunidade dessa. Então aproveita, valoriza, acho que se eu posso mostrar. Então, voltando ao que eu falei para essa médica, eu falei, acho que não existe uma conta certa. Existe o que você tem a entregar ao teu filho. Muito bom. Né? Então, hoje o que eu entrego para ele
É tentar ter o tempo de qualidade o máximo que eu consigo. Muitas vezes não sou eu que coloco ele na cama, não sou eu que levo ele para a escola. Até hoje, graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso que faz isso assim, exemplar, mas nem por isso eu não sou a mãe do Pedro. Boa, muito bom. Acho que é isso. Muito bom. Eu tenho várias perguntas depois de todo esse overview da tua vida. E eu quero pegar desde lá de trás, porque eu acredito que tem princípios importantes. Você passou pela fase de fazer parte da recepção, ficou curiosa em saber outra parte ali do hospital, e ia, perguntava, fazia a coisa acontecer. Para essa tua construção hoje, sendo diretora de uma clínica conceituada em São Paulo, o experienciar, passar por aquelas experiências e correr atrás, ter curiosidade para descobrir as coisas. O quanto que isso contribuiu para você chegar onde você chegou hoje? Essa curiosidade. Tudo, tudo. Eu, inclusive, ensino hoje para minha equipe, porque eu costumo falar assim, o que eu ensino até na mentoria é formatar uma equipe de alta performance. Ok. Então, a minha curiosidade lá atrás e até hoje, eu não consigo por exemplo, eu sou de uma áreas mais de exatas, eu sou do financeiro, eu Sim. gosto de números, a tecnologia me chama a atenção. Mas líder combina com pessoas, eu preciso ser mais comunicativa, então eu fui me habilitar para esse lugar. Então, todas as áreas que eu vejo, né, muitas vezes que eu até falo com o Thiago, eu falo, na minha avaliação de desempenho, você coloca ali o que eu sou boa, mas eu quero saber o que eu tenho a desempenhar, Perfeito. porque é isso que eu vou buscar ser melhor. Então, se eu tenho uma avaliação que preciso melhorar a minha entrega melhor de treinamentos. Eu vou entender como eu vou fazer isso numa dinâmica melhor. Então, hoje, estudar, por exemplo, a gente fez um curso de ferramentas de IA de programação. Faz sentido, eu não vou fazer isso. Mas, se eu vou colocar uma equipe, eu preciso saber gerenciar. Então, hoje, até hoje, e inclusive lá atrás, eu sempre busquei estar nos lugares. E tem um ponto também que eu acredito, e hoje a gente faz isso, que é estar perto de pessoas que sabem muito mais que você. Então, líderes inspiradores. Então, assim como o meu antigo diretor, o Thiago a doutora Andréia, que trabalha aqui com a gente também eu pego sempre o melhor de cada e tento transformar para mim. Eu falo, Você modela. modelo. Tá. Eu sou muito rápida em fazer isso. Tá. Então, quando eu cheguei no Espaço Volpe, por exemplo, a doutora Andréia, esposa do Thiago, sócia aqui também do Espaço Volpe, ela me trouxe muito uma questão de posicionamento do mercado de luxo. Tá bom. Né? Então, eu via da oncologia, por mais que eu já estava ali inserida no mercado, né, que a gente chama de mercado de luxo, que são pacientes alto ticket, eu ainda não tinha esse olhar, porque o hospital não tem esse olhar. Ok. Né? Ali a gente trata a doença. Sim. Falo que a gente nem muitas vezes olha para o paciente. Uhum. É muito para o diagnóstico. Aqui não, aqui a gente trata a pessoa. Então, quando a gente fala do mercado de luxo, eu estou falando desse lugar, da experiência que eu vou proporcionar. E a gente sabe que hoje eu sei que o posicionamento leva a esse lugar. Então, muito, por exemplo, eu sei que hoje eu sou mais velha, mas eu tenho o rosto de menininha, tal, me chamava mais para esse lugar de que, eu não sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes, inclusive, me levaram para esse lugar. Então, ela me ajudou muito nessa construção de posicionamento, de roupa, de saber conduzir. Por exemplo, palco, para mim, até um pouco tempo atrás, falar, podcast, qualquer coisa assim, era um desafio gigante, talvez assim, perturbador. Caramba. Me tirava. Eu sempre fui uma pessoa tímida, reservada. Falo que eu sou de poucas amizades, mas amizades verdadeiras. Então, se eu for dar um treinamento para o time que eu conheço, tranquilamente. Mas para um público que eu não conheço, já me desafia. Representa ameaça, né? Exato. Então, até eu te falei, né, do casamento. Sim. Casamento foi a maior prova que hoje a gente pode praticar e isso virar algo normal. Sim. Então, quando eu entrei ali no meu casamento, eu entendi que aquela emoção, por mais que era a maior emoção da minha vida, primeiro foi o nascimento do Pedro, eu entendi que eu poderia controlar e que aquilo ali ia ficar muito mais fácil. Sim. Então, hoje, por exemplo, o Thiago me forçou a ir em palco uma vez. E aí, isso virou hábito, tá virando hábito cada vez que a gente faz um evento, isso fica mais normal para mim. Isso é ótimo. Então, para a equipe aqui, eu levo muito essa constância de aprendizado contínuo. Inclusive, é um dos nossos valores aqui da empresa, que a gente chama de lifelong learning, que é um valor do Thiago, de estudar sempre. E por isso que a gente leva isso para elas. E eu costumo falar o seguinte, o crescimento de vocês é para vocês mesmos. Muito bom. A empresa é consequência. Exato. A empresa um dia vai embora da vida, mas aquele conhecimento, né, Exato. fica pra de eterno.
eu reconheço o sucesso de um líder, pelo tanto de pessoas que ele ou ela consegue inspirar, né. Inspirar é fazer o movimento mesmo. Poxa, saí da empresa X, tô indo pra empresa Y e levei uma parte daquelas pessoas comigo, porque as pessoas confiam na minha visão. Quais foram os elementos que você acredita que você construiu ao longo da sua carreira que inspirou pessoas ao ponto delas te seguirem para uma outra empresa? Exemplo. Sempre fui uma líder de exemplo. Então não tem, é óbvio que a gente vai crescendo, uma operação, por exemplo, eu não sento mais ali na recepção para executar algo, mas eu conheço a operação como um todo. Ok. E eu acho que o principal ponto que elas até hoje trazem muito para mim é que elas me veem trabalhando o tempo todo. Então, Uhum, por exemplo, ontem foi domingo, eu tive 4 reuniões. uhum. Então, para mim e para qualquer empreendedor já sabe que a vida ela é pautada em entrega. E o quanto a gente entrega, a gente cresce na mesma proporção. Verdade. Então, o que elas mais têm o olhar dela e de feedback que eu vejo que faz muita diferença é o quanto eu sou exemplo para elas. E elas hoje vislumbram estar muitas vezes no lugar que eu tô. E eu acho isso muito bom, que eu vejo que elas querem esse lugar, querem esse crescimento. E eu vou trabalhando em prol disso. Legal. Você como líder, aproveitando essa linha que a gente está falando sobre esse brilho no olho, né, vamos dizer assim, o que que você vê quando uma pessoa talvez acabou de chegar no mercado, nova em idade, e, claro, precisa mostrar a sua garra, a sua força, por mais que ela não vá jogar na posição que ela sonha e idealiza no começo, mas ela tá sem esse brilho no olho, tá sem essa ambição. É, que tipo de conselho você daria para uma pessoa que tá assim? Olha, Thiago, acho que propósito. É igual eu te falei, eu entrei ali na época no hospital e meu propósito era muito grande e eu entendi que era impactar pessoas. Independente se era um paciente que eu atendia muito bem, então nas pequenas coisas. O que eu vejo hoje, até pensando na geração do meu filho, que eu levo muito para esse lado, que eu mostro para ele que ele pode ser quem ele quiser, Uhum, independente de qual área, né? Tem aquela história, você fala, eu quero ser jogador de futebol. uhum, Falo, tá bom, você vai ser jogador de futebol, então você precisa ser o melhor jogador de futebol. uhum. E qual vai ser o caminho para isso? Você precisa desenhar. Esse é o seu propósito, tá linkado com o que você sonha, do que você espera do seu futuro? Acho que esse é um grande conselho, é o propósito, tentar identificar, e eu acho que a gente acaba errando quando ainda é muito jovem nas escolhas. Errando não, acho que aprendendo em lugares que talvez não seja a minha escolha Sim. ali inicial, igual eu... Experienciando, né? Tendo experiência. Exato. Aham. E o segundo ponto é realmente fazer aquilo com muita entrega, Ok, não ser raso, ok, né. Então acho que são esses 2 pontos, olhar com propósito e estar disposto a mudar. Como eu ok. falei, acho que qualquer área da vida, se eu decido que não vai ser mais aquilo, eu posso estar disposto a mudar e fazer o que eu gosto. Então acho que muito o que fazer, o fazer o que gosta que é o propósito principal. Hoje eu falo, eu posso trabalhar e quando a gente abriu ali a mentoria, eu trabalhei 24 horas, 48 horas direto, não existia, a gente não tinha sábado, domingo, feriado, ano novo, o que fosse. Esse ano novo mesmo a gente trabalhou todo o ano novo, então essa entrega hoje para mim, por mais que é cansativo fisicamente, eu tô bem preparada porque meu propósito tá muito linkado com isso, então não Ele, tem sofrimento. ele meio que autorregenera, né? O Exato. propósito, ele tem esse poder. Nessa tua trajetória, o que que teve de maior aprendizado da parte da Camila? Qual foi o seu maior aprendizado sobre você? Acho que alguns, mas é aquilo que eu falei de saber que eu posso mais, não me limitar ao meu achar que eu não ou sou menos que alguém. Então, eu acho que isso, por exemplo, hoje tem uma fala com médico, ensinar médico foi um lugar que eu sou habilitada para isso, então hoje eu tenho o poder de falar, fazer isso. Uhum, Mas antes, talvez lá atrás, esse era meu maior desafio, no sentido de não olhar para mim como uma pessoa que tinha o conhecimento e que podia mais. Acho que profissionalmente as mudanças, as viradas de chave foi a maior foi essa, de realmente poder me entregar mais. legal, legal. Pessoalmente pessoal foram várias. Boa, boa, boa. É, qual o maior erro que você viu que você cometeu na sua carreira? E como que você resolveu? Olha, acho que nem erro, eu não colocaria erro, porque eu acho que, assim, todos os desafios que eu passei, até os mais
realmente ali que me impactaram até mentalmente, posso dizer que foram para me levar para outro nível. Então, eu não tenho assim, é o que eu falei, eu vivi tanto no mercado, num olhar de pessoas doentes o tempo todo, que eu Tá. nunca me coloquei num lugar, nunca consegui ser uma pessoa que reclamasse o tempo todo. Então, os meus desafios sempre foram superados. Então, não tem um desafio assim, né, tirando a parte pessoal, que óbvio, ser mãe ali, nova, teve vários desafios, teve desafios financeiros muito grandes, mas eu falo que passa tão rápido, eu sempre coloco algo muito forte além disso, que eu nem falo que eu Perfeito. tive um desafio grande na vida. O que te ajudou a se manter firme era sempre ter o olho no prêmio. Por exemplo, eu tô imerso num projeto gigantesco, mas eu tô de olho no prêmio. Isso te ajudava a seguir firme? Acho que também, mas teve algo mais forte, minha família, é muito forte para mim. A sua base, ela é muito valiosa pra você, Minha né? base familiar, mãe, pai, irmãs, sobrinhas, é muito forte. E minha base, realmente, depois que eu tive o Pedro, tive ali, eu casei recente, mas sempre tive junto. O meu sonho de criança era ter a família perfeita. Que legal. Então, enquanto uma sonhava em viajar, eu sempre sonhei em construir uma casa, uma boa casa, mais que casa, que eu tivesse realmente um lar. Sim. Então, eu digo até hoje pro meu marido, meu maior conforto, posso ter um dia aqui cheio, desafiador, cheio de coisas, aquele dia de reunião que a gente tem um monte de coisa, sai cansado, tem o trânsito de São Paulo, eu chego em casa, eu falo que ali eu realmente descanso. Então, hoje o meu olhar sempre foi para minha família. Que Então, o legal. Pedro sempre também me puxou para esse lugar que ele tá ali, ele precisa de mim melhor cada dia mais. Então, eu sempre me provoquei para ser essa entrega para ele. Legal, legal. Agora, pra gente caminhar pro finalzinho, eu acho que deu pra pegar bastante da experiência da Camila. Ficou muito claro a sua posição de jogo que você queria jogar, né? Talvez você que tá começando aí agora esteja num lugar que, poxa, não é essa a minha posição de jogo, não é aqui que eu quero estar. Mas ter essa experiência que você tá tendo agora te projeta para chegar onde você quer chegar um dia, né? Sempre tendo ali o alvo. Outra coisa que dá para aprender com você, cara, continua aprendendo, continua estudando, continua afiando o machado, porque isso é o que vai te dar condições de chegar no lugar que você quer. Outra coisa, caminhe com pessoas que sabem mais do que você. Modele essas pessoas, aprenda com elas e, claro, caminhe com elas. Mas o que você diria, Cami, para a gente poder encerrar? Se você tivesse um minuto com aquela Camila de 16 anos que deu o pontapé inicial no mercado de trabalho, o que você diria para ela? Olha, sendo muito, muito, muito sincera de coração, eu falaria para ela seguir da forma que ela seguiu, porque tudo que eu fiz desde lá foi de muita entrega. Eu sou uma pessoa de muito coração, então realmente, igual eu assumi aqui o projeto, Espaço Volpe é do Thiago, Uhum, mas para mim é meu também. uhum, Assim como eu ensino para os meus colaboradores que sejam deles também. Então eu pego tudo com muita essência. Tem um ponto que você tocou e fica essa construção é nunca querer dar um passo maior. Então eu uhum. sempre dei passos curto, fui me inspirando em pessoas realmente que tinham seu valor e até hoje é o que eu faço. Então eu tenho pessoas que eu olho muito guiada pela fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, então para mim sempre foi essas decisões maiores que tomaram à frente da minha vida. Mas eu não mudaria nada porque eu sempre consegui esse equilíbrio Que de legal, realmente construindo a cada lugar que eu estava, eu sei que eu impactei um pouco na história de alguém. que legal. Então eu deixei ali, assim como as pessoas impactaram a minha vida, que também passaram, mas eu construí um bom legado. Então eu tenho pessoas lá do hospital que querem fazer parte ainda, como eu falei, do meu time. Para mim isso é o maior exemplo, que eu sempre fui uma pessoa muito genuína com as outras. Às vezes até eu falava até demais. Então essa essência eu continuo carregando e eu acho que é isso que eu consegui construir, o que eu construí até agora e é o que eu vou levar de essência. Então uma coisa que eu peço pro meu marido, nunca deixe eu perder a minha essência. Então é isso que eu hoje valorizo e eu quero seguir. Então acho que o conselho era para ela fazer tudo de novo. Pode seguir, minha filha, Vamos tá no seguir. caminho certo. Não me arrependo de nada, como eu falei, até a questão do Pedro, de não ter tido ali o tempo que talvez eu gostaria de ter com ele na infância, gatinhar, crescer e tudo mais. Mas se eu
eu acredito tanto no poder de dar esses passos que se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu não poderia estar vivendo o que eu posso com ele. Desfrutando muito mais, como eu falei, viagens em casa, tempo de qualidade com ele, hoje eu consigo ter isso. Que legal. Para mim tá muito bem construída a minha vida até aqui. Muito bom, muito bom. Você sabe que é 0,00001% de pessoas que conseguem olhar pra trás e falar, cara, não me arrependo de nada. Isso é bom, até porque mostra, através da sua história, que você é uma pessoa de princípios, acredita muito neles e segue, né? Sim. Então, parabéns pela trajetória. Me Obrigada. inspirou, certeza que inspirou o Igor, tá até chorando ali no fundo. Mas obrigado, Cami, segue firme, eu tenho certeza que tem muito mais ainda pra acontecer. E obrigado por ter assistido, tá bom? Obrigada a você pela troca, foi maravilhoso, espero que eu consiga agregar um pouco aí na vida de cada um. Agregou muito. E você que tá acompanhando a gente, já pega, compartilha aqui embaixo o que você aprendeu com a história da Camila, manda esse recado pra ela e aproveita pra compartilhar com aquela pessoa que veio à sua mente na hora que a gente tava gravando. Valeu e até o próximo programa.